Então, para começar a nossa aula aqui na bancada, nós vamos precisar identificar os modos, tá? Nós vamos usar esse daqui, que é o bico do pato. O bico do pato, ele tem que ser cortado no tecido laranja, tá certo? Nós vamos cortar 2 vezes no tecido laranja. O bico do pato, vocês vão costurar. Eu vou deixar o modos aqui em cima para ficar mais fácil de identificar. O bico do pato, vocês vão costurar. Iniciando aqui, eu vou deixar uma marcação no de vocês, tá certo? Ó, voltou a funcionar. Na aula anterior ela tinha parado, gente. Ela tá assim. Então, vocês vão costurar exatamente iniciando aqui. Façam a volta e parem nessa marcação. Deixe esses 3 dedos aqui, ó. Vai ficar 3 dedos aberto pra gente poder virar a nossa peça por aqui. Tá certo? Então, aqui o bico do pato. Nós vamos precisar laranja também. Nós vamos precisar das patas do pato. Essas patinhas você deverá cortar ela 4 vezes ou 2 vezes no tecido duplo. 2 vezes tecido duplo, tecido principal com tecido principal, 2 vezes nesse e 2 vezes nesse, tá bom? Nós vamos precisar de um retângulo. Esse meu retângulo, ele tem... Eu vou pegar uma régua aqui, tá bem aqui a régua, gente. Esse retângulo, ele tem 14 por 25. 14 por 25. Esse é o retângulo para fazer a patinha, a sustentação da pata, tá bom? Lembrando que ele é um bichinho de pelúcia para apertar, para brincar, né? Ele não é um bichinho para ficar em pé, ele é para estar apertando. Você viu que esse aqui meu eu fiz begezinho a pata, mas o original ele é laranja, então nós vamos fazer nas cores originais, tá bom? Nós vamos precisar também desse daqui. Esse círculo aqui, juntamente com esse aqui, é o chapéu do pato. O chapéu do pato originalmente é verde. Então, nós vamos cortar 2 vezes esse círculo, 2 vezes. E nós vamos cortar 2 vezes essa parte de cima, que vai ser a parte superior do chapéu. Nós vamos cortar 2 vezes esse daqui. Nós vamos fazer também o corpo do pato. O corpinho do pato, ele é amarelo, tá bom? Independente da tonalidade, você veja a tonalidade que fica melhor pra você. E você vai cortar no tecido amarelo 2 vezes de tecido duplo ou 4 vezes a asa do pato. 2 vezes esta parte comprida, essa aqui é a cabeça do pato. E 2 vezes esse daqui, que esse aqui é o corpo do pato. Nós vamos montar com calma, então não precisam se preocupar que eu vou identificar com vocês parte por parte, tá bom? Nós vamos precisar esse aqui, que é o olho do pato. Nós vamos cortar ele, deixa eu tirar esse fiapo de pano, 2 vezes, pra velboa branca. Lembrando que para fazer o pato eu estou usando velboa, tá? Que é aquela pelúcia de pelo bem baixinho. E nós vamos precisar 2 vezes desse círculo menor, que é para fazer a parte de dentro do olho do pato, tá bom? Nós vamos montar um por um, então não precisa se preocupar. Vamos iniciar a montagem. Eu vou iniciar pelo corpo do pato. Aqui no corpo do pato ele tem esse cortezinho aqui, que é esse cortezinho aqui. Essa aqui é a pence ó, essa aqui é uma pence. Vocês vão fechar e passar a costura. Tá certo? Deixa eu botar só o celular aqui no silencioso e a gente já volta. Fechei as pinças aqui, ó, gente. Agora, tecido principal com tecido principal, vocês irão costurar esta parte aqui, vir por aqui e encerrar aqui. E deixar mais ou menos 3 dedos dessa parte de cima aberta. Então, essa parte aqui em cima, 3 dedos ficará aberta. E a gente vai virar a nossa peça por aqui, o corpo do pato, tá bom? Fizemos essa costura, vamos virar a nossa peça pro lado correto. Tá bom? E o corpo do pato vai estar pronto e reservado pra gente utilizar, tá bom? Ó, virei a peça pelo lado correto. E aqui está o corpo do pato, já pronto para ser utilizado. Nós vamos encher essa pecinha, tá bom? Nós vamos encher aqui para poder reservar esse corpinho do pato, tá certo? O corpinho do pato ficou assim, eu vou reservar para encher. Vou tirar o molde daqui
E nós vamos agora fazer a cabeça do pato. A cabeça do pato é esse molde aqui, tá certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão costurar aqui todo até parar aqui, tá certo? Vocês vão vir costurando toda essa parte e vão encerrar aqui. E vão deixar essa parte aberta pra gente poder encher esse corpo, tá certo? Vamos lavar na máquina de costura pra gente fazer isso. Eu trouxe os mais pra perto pra vocês verem. Eu vou virar a peça. E essa daqui, essa peça enorme e comprida, é a cabeça do nosso pato, do nosso personagem inusitado, tá certo? Aí agora a gente vai encher essa peça e reservar junto com o corpo. Vamos fazer a asinha dele. A asa do pato, vocês devem cortar 2 vezes, olha. Eu cortei uma vez assim. Deixa eu localizar. Uma vez assim. Vendo? 2 vezes. A asa do pato. Nós vamos costurar 100% essa asa. Você deve fechar totalmente essa asa. Depois a gente vai dar um corte e virar. Então, você deve costurar as 2 peças juntas. Para quando você for dar o corte, você dá no lugar certo. Igual que a gente fez na L. Então, você deve costurar junto as 2 asinhas, porque a gente vai precisar colocar uma do lado da outra para poder fazer o corte. Então, fecha 100% e a gente vem para dar o corte, tá bom? Costuramos as asas e aí colocamos uma do lado da outra. Essa pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui, você vai pegar essa pontinha e vai apoiar ela aqui na mesa, tá? Para ficar mais fácil você entender. E você vai dar um corte exatamente aqui e aqui. Coloque o molde para você ter uma noção onde é o corte, ó, exatamente assim, nesse comprimento. Então, a gente coloca essa asa aqui, uma virada para outra, porque é exatamente assim que ela vai ficar no pato, tá certo? E aqui a gente vai dar um cortezinho nessa parte e nessa. Tá bom? Deixa eu pegar aqui uma caneta que esteja funcionando. Aqui. Nós vamos dar um cortezinho aqui e um cortezinho aqui. É um corte pequeno, tá, minha gente? Um corte só mesmo pra você poder virar essa peça. E ele terá que ficar no pato assim. Então, tenham cuidado como é que vocês vão botar, ó. Ela tem que ficar com as 2 pontinhas viradas pra fora. E é exatamente aqui que vocês vão dar o corte pra virar essa peça. Pra que quando a gente coloque ela fique posicionada certa no pato, tá bom? Eu vou dar um cortezinho aqui, vou mostrar a vocês. Eu dou um corte onde eu marquei. O bom é que você marque para evitar de você cortar no lugar errado. Então, eu recomendo costurar as 2 asas juntas. O certo é você costurar as 2 asas juntas. Se você for fazer um bracinho de boneca, a gente também recomenda isso. Se for fazer o corte numa perninha de boneca, a gente recomenda isso para que não fique com 2 braços direitos, 2 pernas direitas, 2 asas direitas, 2 asas esquerdas, 2 pernas esquerdas, tá bom? Fiz um corte de um lado, virei. Vou fazer o corte do outro lado e vou virar também, tá bom? A gente vira essas 2 peças e vamos encher também. Do mesmo jeito que a gente encheu o corpo, deixa eu só dar um corte maior pra mim fazer esse corte. Do mesmo jeito, é porque essa tesoura é aquela tesoura cega, deixa eu pegar aqui uma molada. Do mesmo jeito que a gente vai encher a cabeça, que a gente vai encher o corpo, que já estão reservadas ali pra encher, nós vamos encher também as 2 asinhas, tá certo? Então, deixa eu só virar essa asa, reservar pra gente encher. E nós vamos passar para o chapéu do pato. Nós vamos fazer todas as peças. E depois é que nós vamos fazer a montagem, pra ficar mais fácil de entender. Olha só. Ela vai ficar exatamente assim, as 2 asinhas, ó. Tá vendo? Uma ponta pra cá, uma ponta pra cá, o corte aqui. Depois que eu encher, eu vou fechar esse corte. Então, ó, fica parecendo 2 passarinhos. É assim mesmo a asa, tá bom? Agora, nós vamos reservar aqui, pra gente poder encher. E nós vamos fazer o chapéu do pato. Esse aqui é o módulo do chapéu do pato. O que é que nós vamos fazer? Vocês vão receber esse círculo, que é a base do chapéu. Que nesse caso aqui eu cortei vermelho. É essa basezinha aqui, tá bom? Vocês vão costurar 100%. Vão fechar totalmente esse círculo, tá? E depois a gente dá um corte aqui no centro pra poder virar. Já esse daqui, que é a parte superior do chapéu, nós vamos costurar. Veja, nós vamos costurar dessa marcaçãozinha que eu vou fazer aqui, pra vocês verem, ó. Dessa marcação até aqui, nós vamos costurar. Vocês iniciam aqui,
fazem a volta e param aqui, tá bom? Essa parte, ela deve ficar aberta pra gente poder virar a nossa peça e também encher. Eu vou levar na máquina de costura, vou fechar essa parte e vou fechar esse círculo totalmente e a gente volta, tá bom? Já virei aqui, ó, a parte superior, essa parte aqui de cima do chapéu que a gente costurou. E eu vou reservar pra encher. E esse círculo aqui que a gente costurou 100%, a gente vai vir aqui no centro, separa o tecido, cuidado pra você não cortar os dois tecidos. Dá um cortezinho, só o suficiente pra encher e virar, tá bom? Ó, dá um corte e aí eu vou virar. E também vou encher um pouquinho, você não precisa encher pra deixar aquilo bem grosso, não. Você vai encher só pra deixar ele estruturado, tá certo? Vai deixar ele mais grossinho. Então, a gente vai encher um pouquinho esse daqui, tá certo? Vamos dar uma enchidinha nele pra ele ficar assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar fofinho, ele não fica duro, mas ele fica fofinho. Agora que nós fizemos o chapéu, nós vamos fazer a pata do pato. A pata do pato. Meu menino fica aqui do lado e ele fica olhando pra mim como se eu fosse estranha, minha gente. É bom porque eu tenho espectadores pessoalmente. Olha só, as patinhas do pato, me dá rindo. As patinhas do pato é feita assim, olha só. Esse aqui é o retângulo. Nós vamos virar tecido principal com tecido principal. E nós vamos costurar ele. Nós vamos fechar uma das extremidades e vamos descer costurando até aqui. Essa parte deverá ficar aberta pra gente poder virar essa peça, tá certo? Nós vamos fazer tanto isso nesse retângulo como nesse daqui. Tecido principal virado com tecido principal, eu dobro esse retângulo no meio. Eu costuro essa parte aqui, subo até aqui e essa parte eu deixo aberto, tanto essa como essa. São as duas partes superiores da pata. Essa daqui, que é a parte de baixo, que é essa parte aqui grandona, ó, da patinha dele, nós vamos costurar totalmente. Você deverá costurar ela 100%. E depois a gente vai fazer igual que a gente fez, deixa eu ver se eu lembro, que a gente fez o chapéu, que a gente fez a asa, que a gente deu um corte para poder virar, tá bom? Então você fecha totalmente a patinha e depois a gente vem para poder virar essa pata, tá certo? Aí aproveite, leve na máquina já o bico, do jeito que eu falei para vocês no início. Vocês deverão fazer essa marcação aqui na parte de cima e vão costurar esse bico. Começando aqui, façam a volta e encerrem aqui. Deixa essa parte pra gente virar e encher o tecido, tá bom? E a gente volta. Eu vou começar a virar as peças. Eu vou virar as peças da pata. Tá bom? As duas patinhas, ó. A gente vira, reserva e enche. Vira. Reserva. Enche também, tá certo? Vamos encher todas essas patas. Vamos virar também o bico. Todas as partes do pato, elas são cheias, tá, gente? Todas elas levam fibra. Todas são cheias. Vou virar aqui o bico direitinho, ó, bem bonitinho. Virou ele completamente. Depois de virar, eu vou encher ele também e vou reservar. A pata, eu vou fazer assim. Vou colocar ela aqui. Como ela é igual, não tem um lado que você possa fazer. Contanto que você vem aqui em cima. Um dedo, ó, 2 dedinhos. Vamos botar 2 dedinhos de distância. Deixa eu medir aqui para dar um valor exato. A 2 centímetros, você vai fazer o corte. A 2 centímetros da costura, você vai fazer o corte, tá? Esse corte deve ser feito a 2 centímetros de distância. Faça o corte menor que você puder para virar esse tecido. Você abre, afasta um tecido do outro. Eu dou um cortezinho aqui. Aqui, ó. E a gente vai virar. Vamos virar essa patinha para o lado correto e vamos encher. Se você ver que o corte ficou pequeno demais, você ajeita e corta de novo. Eu prefiro ele bem pequenininho. Quanto menorzinho, mais o acabamento vai ficar bonito, mas fica fácil de você trabalhar. Então, esse tamanho de corte que eu fiz, ele dá pra virar tranquilamente, ó. Só uma questão de posição. Vira o tecido do lado certo, tá bom? Se você tem uma técnica,
alguma coisa diferente que você vire seu tecido, pode utilizar. Eu particularmente não tenho técnica, eu costumo dizer que eu viro do jeito que achar mais fácil. Virei uma patinha, a mesma coisa eu vou fazer com a outra. Eu separo um tecido do outro para que eu não corte esses dois tecidos, dou um cortezinho com a tesoura, posiciono a tesoura dentro do corte e abro do tamanho que eu acho que vai dar para virar. Se esse tamanho não for suficiente, eu vou e abro mais um pouquinho e mais um pouquinho até eu conseguir virar, tá bom? Isso vai depender muito do tecido que você esteja utilizando, porque eu posso dizer a você, para você cortar isso aqui com 2 centímetros, e se for a pelúcia que você esteja utilizando, você não vai conseguir virar, tá bom? Agora, a única coisa que eu vou fazer, depois que eu virei todos esses tecidos, eu vou encher todas essas peças, tá bom? Eu vou reservar aqui para que eu possa encher e daqui a pouco eu volto com ela já cheia. E agora nós vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o olho do pato. O olho do pato, ele é feito assim. Eu vou pegar uma agulha com linha dupla. Eu vou fechar esse círculo como um fuxico, tá bom? Eu vou fechar esse círculo como se fosse um fuxiquinho. Fecho. Deixa eu dar uma dica a vocês. Se vocês forem colar esses olhos pretos aqui em cima, vocês podem fechar o fuxico e depois vocês colam. Se vocês forem fazer um bordado, aí é diferente. Você já deve bordar ele aqui. E aí você vem com a maquinazinha, borda, prendendo ele, tá bom? No meu caso, eu vou colar ele com cola fria. Cola de silicone fria ou cola quente, então eu não vou fazer isso agora. Eu vou virando, olha, faço um fuxico normal mesmo, do jeito que você estiver acostumado a fazer o seu fuxico. Venho aqui, vou encher esse olho, tá um pouco de fibra dentro, pra encher esse olho, tá bom? Fecha esse olhinho, ó, e ele já fica o olhinho do pato. Ó, deixa eu mostrar vocês aqui. Vou pegar ele aqui, olha. Então, no caso aqui, eu ainda vou encher mais um pouquinho. O bom é você fazer o olho depois que você tiver com sua peça já montada. Porque aí você vai tendo uma noção de que tamanho você quer esse olho, tá certo? E os olhos deverão ficar... Alguns patos que eu vi, ele tem um olho de 2 tamanhos. Eu, particularmente, não gostei, então eu faço o meu de um tamanho só, tá bom? Eu vou fechar aqui esse fuxico, vou arrematar esta linha e vou reservar. Eu só vou colar esses olhinhos pretos quando ele já estiver no pato, tá bom? Quando ele já estiver coladozinho lá no pato, aí eu vou vir com esse olhinho e vou posicionar ele aqui. Mas por enquanto eu não vou fazer isso, tá certo? Eu vou fechar essa peça, esse fuxicozinho, vou encher igual a esse. E aí eu volto pra gente começar já a montar o nosso pato. E esse é o resultado da gente. Um monte de bagunça. Vamos organizar nossas ideias. Primeiro, a asa. Você vai pegar o corte e você vai fechar. Dê uns pontinhos pra fechar esses cortes que você fez. O corte da asa, o corte da pata, todas essas partes deverão ser fechadas. Ó, tô ajeitando aqui a asa, vou fechar ela. Fechei, dou um pontozinho. Ó. Vou trocar essa linha aqui, vou botar uma maiorzinha. Deixa eu pegar a linha aqui da máquina mesmo. É uma linhazinha dupla. Linha normal, gente, você coloca. E aí nós vamos fechar assim. Veja. O corpo, a cabeça ficou aberta aqui, né? Então nós vamos fechar como se fosse um fuxico. Ela tá cheia já. Nós fechamos como fuxico, só pra facilitar na hora da gente montar esse corpo. Vou pregar ele lá na cabeça, tá bom? Então, no corpo mesmo, essa cabeça no corpo. Nós vamos fazer um fuxico, arremata, corta. O que é que nós vamos fazer com o corpo? A mesma coisa. Não tá essa parte aqui aberta?
ajeitar aqui essa parte. Vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Deixa eu pegar um pouquinho de enchimento aqui. Que ele não ficou bem cheinho. Colocar aqui, deixa o corpo bem cheinho, bem gorduchinho. E aí eu venho com a linha e vou dar uns pontozinhos aqui ao redor, só pra mim poder fechar esse corpo, tá bom? Vou fechar aqui esse corpo. E vou arrematá-lo. Fechei o corpo. Ó, fechei o corpo. Fechei a cabeça. Daqui eu não vou nem cortar, eu vou fazer o seguinte. Não fechei o corpo aqui, ó, é o corpo do pato, tá vendo? É um patinho mesmo. Eu vou vir com a cabeça e vou posicionar ela aqui. Ó, gente, é isso mesmo, tá? Eu vou posicionar ela aqui e vou com os pontos invisíveis prender essa cabeça a esse corpo. Um ponto no corpo, um ponto na cabeça. Um ponto no corpo, um ponto na cabeça. Eu vou prender essa cabeça a esse corpo. Vou fazendo isso em volta todinha. Esse é realmente o corpinho do pato. Pra quem gosta do desenho. Pra vocês fazer pra vender, gente. Pra festa de aniversário, ornamentação de festa. Tá super em alta esses personagens de desenho animado. As crianças gostam muito. No vídeo anterior eu fiz a Ellen. Eu não sei se vai pro interior ou se vai pro posterior. Então, se eu não postei ainda o da Ellie, vocês aguardem. Mas eu acho que o da Ellie vai primeiro do que esse do pato, tá bom? Mas a Ellen, eu vou ver se eu faço também o personagem do Pocoyo. Eu não vou prometer, mas eu tô me esforçando pra tentar fazê-lo, tá bom? Até porque meus filhos amam esse desenho. Ó, fiz isso, vou cortar ele aqui. E agora eu vou fazer a patinha. A patinha não tem segredo. Vou pegar essa parte aqui, vou fechar ela com um retângulo normal. Fecho ela com um retângulo e arremato. Ó, fecho, vou deixar ela do mesmo tamanho da outra. Tô visualizando se ela tá do mesmo tamanho da outra. Está. Vou fechar normal, vou arrematar essa linha. E vou botar outra linha, tá, gente? Porque essa daqui tá pela graça. Eu espero que vocês estejam gostando, gente, das aulas. Nos deixem perguntas. Comentem nos vídeos se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida. Graças a Deus, todos os dias que a gente visualiza, a gente vê que tem aumentado os inscritos no canal. Curta a nossa página, Soraya Menino. Quem ainda não curtiu, vai lá no Facebook. Coloca Soraya Menino mesmo. Curta a nossa página, a gente mostra primeiro lá o que vai ter aqui, tá bom? Vou vir aqui nessa parte onde eu cortei também e vou fechar. Vou dar uns pontinhos aqui pra fechar. Isso facilita na hora de montar, de fechar a pecinha de vocês. Então, eu vou fechar ele aqui. Bom. Fechar ele. Vou posicionar com essa costura pra trás, com a costura da emenda, eu coloco pra trás, para o acabamento ficar mais bacana. E agora, com pontinhos invisíveis, eu vou unir essa parte de cima da pata com a patinha de baixo, com os pés dele, tá? Vamos dizer que a gente tá unindo a perna aos pés. Vou fazendo isso com os pontinhos invisíveis, faço toda a volta, tá bom? Pra depois a gente já ir ali montar no corpo. Vou fazendo isso. Faço toda a volta. Às vezes eu passo 2 vezes, tá, gente? Com os pontinhos invisíveis eu dou 2 voltas pra ficar mais seguro. E aí é opcional quantas vezes vocês querem fazer essa volta. Se vocês acham que uma só já ficou seguro, faz uma volta só. Se vocês acham que 2 é melhor, 2 voltas. Vocês podem ousar, vocês podem modificar esses moldes, tá?
Compartilhe os mods também, compartilhe o que vocês aprenderem. Eu vou estar sempre aqui disponibilizando. Quando eu disponibilizar, seja ele pago ou seja ele de graça, o mods é de vocês. E coisa boa a gente tem que compartilhar, então compartilhem, tá? Eu sei que é estranho um artesão dizer isso, mas se você comprou, o mods é seu. E aí você pode fazer o que você achar por bem com ele. Tá bom? Só espero que vocês façam, vocês aproveitem. Fiz a volta, vou arrematar, senão eu fico conversando aqui e dou 300 voltas. Eu gosto de ponto invisível, eu sou fã por esse ponto. Fiz a volta, prendi as patinhas. Agora nós vamos começar a montar. Para montar eu vou precisar da linha 10, é aquela famosa linha de pipa. A minha tá até pequenininha, vou ter que procurar outro tubo aqui. E eu vou colocar ele na minha agulha. Para prender, isso se você quiser uma patinha articulada. Se você não quiser, você pode prender com os pontos invisíveis, tá bom? A pata, eu quero ela articulada. Que na verdade nem precisa, porque ela é bem grandinha, ela é toda fofinha, é para ser um ursinho, não precisa nem articular. Se você não quiser articular, você não precisa, tá bom? Minha linha quase dá um nó aqui. Ó, vou ajeitar. Coisa que você faz facilmente quando não tá sendo gravado. Você começa a fazer o vídeo, aí enrola tudo. Eu vou posicionar o meu pato assim, ó. Você tá vendo que essa parte aqui é o rabinho dele. Então, eu vou posicionar ele pra frente. Vou posicionar as minhas patas onde eu quero. Olha, essas patas eu fiz mais grossinha. Se você quiser fazer ela magricela assim, ó, que eu não fiz ela novamente magricela, porque meu menino não gostou dela magricela. Mas se você quiser ela bem magricelinha assim, é só você fazer esse retângulo menor. Esse aqui eu fiz ela mais grossinha. Então, você vem ela aqui, posiciona exatamente onde você fez aquele vinco. Lembra do vinco? Ele vai ser o teu guia. Você vai prender. Gente, eu vou trocar essa linha e eu já volto, tá certo? Vamos colocar uma linha maior. Eu vou me guiar por aquele vinco que eu fiz, tá bom? E aí eu vou vir aqui na patinha, 2 dedos abaixo da costura. Eu enfio, ó. Coloco a agulha, não atravessa até o outro lado. E saio novamente. Venho aqui onde você fez o vinco, um pouquinho, não no vinco, um pouquinho pra cima. Ele vai me servir de guia. E saio do outro lado do corpo. Vou prender essa pata. Do lado de cá, 2 dedinhos. Do mesmo jeito que eu fiz na outra, o mesmo tamanho. Se vocês quiserem medir, tá certo, gente? Se vocês quiserem medir pra vocês não terem medo de fazer errado, não terem medo de posicionar errado, vocês podem medir. Agora, um pouquinho para trás do vinco e sai um pouquinho atrás do vinco do outro. E aqui eu prendo essa perna, ó. Vou posicionar ela aqui. Minha caneta caiu, porque esse momento é crítico. Eu estou tentando puxar uma corda, uma mesa cheia de coisa. E aqui eu vou puxar, vou dar uns nó. Se tiver um personagem que vocês queiram, um ursinho que vocês têm vontade de possuir, de vender, uma encomenda. Ah, senhora, eu peguei uma encomenda. É uma encomenda de um leão, de um tigre, de um urso. Eu tenho um leão, a coisa mais linda. Eu vou até depois tentar fazer. Esse elefante, a Ellie, foi porque alguém me pediu. Faz um elefante. E aí eu prendo aqui as patinhas dele. Enfio a linha entrando por dentro do corpo, saindo em qualquer lugar para poder cortar, tá? E aí escondo a ponta da linha. A outra eu vou fazer a mesma coisa, mas como aqui eu tô apressada, eu vou só cortar. Mas o bom é esconder. E ele tá assim agora, olha. As pernas mais grossinhas do que o outro. Agora nós vamos colocar a asa do pato. Você vai posicionar a asa, uma do lado da outra, para você identificar onde é a asa, qual é o lado certo da asinha.
E aqui você vai prender essa asa aqui, ó, só isso. Só vamos prender, o meu olho caiu aqui, gente, eu vou apanhar. Você só vai prender ela aqui. Se você quiser essa asa articuladazinha pra criança mexer com ela, tá certo? Se você quiser que a criança mexa com essa asa, você deixa essa asa articulada. Você faz a mesmo jeito que você fez nas pernas, você faz aqui. No meu caso, eu não quero a asa articulada, então eu vou dar uns pontos invisíveis, prendendo essa asa no meu corpo, nesse corpinho, tá bom? Deixa eu só posicionar aqui, ver onde é que tá a outra, pra ficar toda a juiz certinha. Toda a juiz certa. Eu vou prender uma, depois eu olho a outra. Vou dando os pontinhos invisíveis, prendendo essa asa ao corpo do pato. Tá bom? Olha só. Dou um ponto na asa, dou um ponto no corpo. Dou um ponto na asa, dou um ponto no corpo. E é assim que eu vou prender esse corpo à asa, tá certo? Essa asa no corpo, né, gente? Essa asa no corpo do pato. E aí eu faço toda essa volta. Se você quiser também, fica bacana, você pode botar um pouquinho de cola quente, posiciona a sua asa, cola ela ali e depois você vem com os pontos invisíveis. Fica até mais fácil de sua asa não ficar posicionada no lugar errado, tá bom? São várias maneiras que você pode utilizar para você prender. Então, prendi a asa, deveria ter cortado, mas estourou. Não tem problema. Vou posicionar a minha outra asa para prender o bico. Deixa eu prender com vocês aqui o bico, para vocês verem. Olha só, o bico tá aberto aqui ainda, que a gente não fechou. Mas o bico, ele é posicionado aqui. Eu vou pegar minha régua pra gente medir exatamente a distância do bico. Fechei aquele buraco do bico, tá, minha gente, logo. Só fiz fechar mesmo. Nós vamos... A régua tava aqui em cima da mesa. O bico vai ser posicionado a aproximadamente 10 centímetros de distância de onde começou o corpo. 10 centímetros. Você vai posicionar o bico. Tá bom? Você vai posicionar aqui o bico, ó. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, nessa parte aqui do bico. Vamos colocar o nó pra dentro. Posicionamos novamente. E vamos dar um pontinho aqui, prendendo ele à cabeça. E aí nós vamos, ó, posicionei aqui, ó, no meu corpo pra ajudar. Mas se você quiser, você pode botar na bancada. Aí, vamos lá, vou posicionar aqui na bancada. E eu vou dar um ponto no bico e um ponto na cabeça. E vou com os pontinhos invisíveis prender esse bico na cabeça do pato, tá bom? Vá prendendo. Prenda totalmente. Esse bico tem que ficar bem preso mesmo, porque eu acho que é onde a criança mais vai puxar, mais vai segurar, pelo menos aqui em casa foi assim. Então, certifique que esse bico tá bem preso mesmo, mesmo. Porque se ele vai ser dado a uma criança, e eu venho aqui, ó, comecei do lado de lá, eu venho aqui e dou uma arrematada legal do lado de cá. Prendendo no corpo, bom? E agora eu vou pela parte de baixo. Eu vou pela parte de baixo, dar uns pontinhos invisíveis também. Ó, tá bem arrematado. Aí agora eu vou virar por aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Um pontinho no bico, um ponto na cabeça. Um ponto no bico, um ponto na cabeça. Um ponto no bico, um ponto na cabeça. E faço toda essa volta até chegar do outro lado. E aí eu arremato com bastante força, dou umas 3 arrematadas, para certificar de que esse bico tá seguro. Se vocês acharem por bem, e é até legal, vocês ir novamente por cima e dar mais uma arrematada, tá certo? Porque o bico, ele não pode ficar vulnerável a cair. Se você vai entregar um produto à sua cliente, você tem que assegurar que esse produto, ele é resistente. Se você disser que ele é resistente, ele é resistente. Diferente que se você vender e você dizer, olha, é só para enfeite. Bom? Prendi o bico do pato, ó, esse bico grandão mesmo, ele é assim, ó, bem bicudo.
Agora nós vamos pregar os olhinhos dele. Para pregar os olhinhos, eu vou fazer o seguinte. Eu fui pegar o olho, gente, que tinha caído. Eu vou fazer o seguinte, vou deitar ele aqui para vocês entenderem melhor, ele posicionado. Perna para cima, olha a folga do mundo todinho. Para fazer os olhos, nós vamos posicionar os olhos aqui em cima. Deixa eu tentar ajeitar a minha máquina para posicionar ele, ficar melhor para vocês. Nós vamos posicionar ele em cima do bico. Os olhos do pato, exatamente aqui. Não se assustem que os olhos dele é realmente isso, essa coisinha grande assim, ó. Um dedo de distância do bico, você posiciona os olhos dele e vai prender, ó. Eu posicionei os dois, então eu sei que cabe o outro do outro lado. E agora eu vou prender esse aqui, do lado de cá. E depois eu vou prender o outro do outro lado. Bom, da mesma forma que você fez com o bico, você deverá fazer com os olhos. Você vai dando pontinhos invisíveis ao redor dos olhos. Se você achar por bem, você pode até levantar aqui, ó. Deixa eu tentar posicionar ele aqui, gente, porque posicionar ele pra mostrar a vocês é complicado. Ó, você vem aqui, coloca um pouco de cola de silicone, ó. Bota cola de silicone. Prende esses olhinhos de vocês e aí faz a volta, dando os pontinhos invisíveis. Tanto nesse outro, como nesse olho, como no outro olho. Eu vou dar 2 voltas, ou 3, ou 4, ou 5. Quantas voltas eu achar que é necessário, porque vai depender muito do tamanho dos pontos que vocês estão fazendo, né? Se você faz um ponto bem pequenininho, e você vê que seu olho tá bem seguro, não precisa você dar 2, 3 voltas. Mas se você fez um ponto maiorzinho, e você vê que esse olho faz perigo cair, você vai dar várias voltas, tá bom? Lembrando que esses olhos, ele deve estar bem seguro. Bem seguro. Por ser uma peça um pouco menor, eu não recomendo que você deixe ele meio solto. Prenda valendo para a criança não ter condições alguma de arrancar. Pronto, olha, prendi um. Agora eu vou prender o outro aqui, ó, juntinho mesmo. E volto pra gente poder colocar a parte preta do olho. E aí, gente, ó, depois de pregar os olhinhos, ó, eu não preguei o preto, tá? Eu só posicionei ele aqui. Nós vamos posicionar os olhos dele aqui. Vou fazer esse círculo melhor. Deixa eu juntar aqui. Esse círculo deverá cortar bem direitinho, tá, gente? Porque o acabamento aqui vai ser primordial. Então, vocês cortem com calma. Tirem todas as pontas. Deixem ele bem ovalzinho. E aí, você vai colar ele aqui. Um aqui e o outro aqui. Tá? Pra colar ele, não tem segredo. Vou posicionar ele onde eu quero. E aí, eu vou tirar um pedacinho dele de cima, boto cola e viro o outro lado. E aqui eu já sei onde é que ele vai ficar, eu boto cola caprichada mesmo. Você só tem que espalhar. Você só tem que espalhar bem. Espalha bem essa cola, ó. Espalha bem pra bater em todo o olhinho do pato. Espalha bem e prende, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. O pato tá quase todo pronto. A única coisa que falta é o chapéu do pato. O chapéu do pato, nós fizemos anteriormente. É esse círculo que a gente fez, tá? Eu vou fechar esse círculo com os pontinhos normais. Não precisa ser ponto invisível nesse momento não, tá? Porque nós vamos colocar a outra parte por cima. Então, não precisa ser um ponto invisível, que não vai aparecer. Eu vou colocar, fechar ele aqui. E agora eu vou pegar a outra parte do chapéu. Pegar a outra parte do chapéu pra me colocar por cima. A parte do chapéu tá aqui. Essa outra parte do chapéu, vou fazer o mesmo procedimento. Vou fechar ele aqui, ó. Vou fechar ele aqui. Tá bom? Fecho normal ele aqui. Deixa eu ajeitar essa pontinha. Eu vou fechar, tenho que ajeitar as pontinhas, tá bom? Na hora de virar, eu esqueci. E aí, vou posicionar o chapéu dele aqui. Ó como é simples. Vou dar uns pontinhos pra prender esse chapéu aqui em cima. Uma parte de cima, na parte de baixo, na parte de cima. É o nosso famoso
ponto invisível. Eu gosto muito de fazer o ponto invisível porque o acabamento fica bacana. Não é um ponto difícil. É um ponto que você consegue com certa velocidade fazer. Espero que vocês façam muito, tá, gente? Tá super em alta. Não tem criança que não goste. Então, para ele não ficar esse chapéu assim, nós vamos dar um ponto dessa parte para trás. Para dar uma afundada nesse chapéu, dar uma certa profundidade. Daqui atrás. Não se preocupa que essa parte aqui a gente vai colar ali no pato. Então pode deixar os pontos aparecer atrás. Em cima não, mas atrás sim. Porque ele vai ser pregado na cabecinha do pato. E aí, feito isso, ó, você dá uma certa profundidade aqui e aqui. Nós vamos levar na cabecinha do pato. Vamos posicionar, não é aqui, ó, é meio de lado. O pato usa o chapéuzinho, deixa eu botar essa linha pra trás. O pato, ele usa o chapéuzinho assim, ó, de lado. Nessa cabecinha dele de lado. Então, é aqui que nós vamos posicionar e vamos prender esse chapéu na cabeça do pato. Eu posso colocar um pouquinho de cola para certificar que vai ficar bem seguro esse chapéu. E depois costurar, tá? Vou botar um pouquinho de cola de silicone aqui, cola... Se você quiser colar com cola quente também, você pode colar. Dá pra colar com cola quente, fica bacana também. Mas eu gosto de colocar cola e ainda dar uns pontinhos. Pra ficar uma coisa mais segura. Então você vem aqui, ó. Vou dar uns pontinhos. Prendendo o chapéu na cabeça dele. Nós vamos dando um pontinho invisível até prender esse chapéu. Você pode prender com cola quente, com cola de silicone. Olha como fica lindo o pato. Ó, a asa, as patinhas. Você pode fazer como eu disse a vocês. Esse aqui é o mesmo molde. A diferença dele é que... Deixa eu ter aqui. Ó, é o mesmo molde. A diferença desse para esse é a cor de chapéu, a cor do bico. E a pata, que eu disse a vocês. Essa pata eu fiz ela mais grossinha. E essa eu fiz com retângulo fino. Então, se você gosta dessa pata mais assim, malamolente, você pode fazer ela fininha assim. Se você quer uma pata mais estruturada, você faz ela grossinha assim. E agora a gente encerra por aqui, ó. Lembrando que esse foi o pato que nós fizemos hoje. Ó. Esse foi o pato, o personagem, tá bom? Esse aqui é o que eu disse a vocês, que vocês podem fazer ele assim, ó. Com as patinhas mais fininhas, também fica super bacana. Vocês podem brincar com as cores, ó, esse é verde e esse vermelho. E essa aqui foi a do curso anterior, se você não aprendeu a fazer, gente, olha que gostosa. Olha como ela é grandona, ó, como ela é linda. Se você não aprendeu a fazer ainda e você quer ver, volta no vídeo anterior, tá certo? Que vai estar o passo a passo. Já dá pra ver aqui, ó, o nosso novo projeto. Olha que lindão. É um unicórnio com cabo, daqueles cabos de vassoura. Aqueles cavalinhos pocotó que a gente tinha quando era mais novo. Quem é dos anos 80 vai lembrar. Então esse é o nosso novo projeto, que vai ser da próxima aula. Então não perde, tá? Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês gostem, ó, dos nossos projetos, da nossa turminha. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho para você ser notificado quando tiver novos vídeos. Vai lá, curte a nossa página Soraya Menino. Curte nosso Facebook e Instagram. Eu termino com a voz da minha menina pedindo pro irmão dela ficar e vocês ficarem aqui no nosso canal. Um grande beijo, Deus abençoe todos vocês.